Oi, gente. Agora iniciando aqui as aulas sobre essa noção, terem essa explicação. Então, pulando essa parte aí, vamos para alguns casos particulares, casos simples, já tratados. Então, vetores de mesma direção e sentido. Então, eles formam um ângulo de 0 graus. Por quê? Tem a mesma direção, o mesmo sentido, eles vão para o mesmo lado. Então, para você calcular a resultante, basta somá-los. Aqui é chamado vetor B e vetor C, poderia ser vetor 1, vetor 2, né? Vetor A e vetor B. Então, quando esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta somá-los. O vetor resultante é a soma deles. Já quando esses vetores têm um ângulo de 90 graus, ou seja, um é para um lado, né? Ambos são horizontais, um é da esquerda para a direita, outro da direita para a esquerda. Mostra aqui o aviãozinho, ó. E ele se desloca para frente, seu vetor de velocidade é para frente, e o vento é contrário, empurrando para trás. Então, para você saber o vetor resultante, você vai pegar o valor do vetor maior e diminuir o menor, o contrário a ele. Então, fala-se que temos um ângulo de 180 graus, por quê? Tem a mesma direção e sentidos contrários. E por último, algo já muito familiar a vocês, é um teorema de Pitágoras, que trabalha com vetores perpendiculares. Então eles partem de uma mesma origem e, no caso aqui, um aponta para cima, né, na vertical, e o outro para a direita, na horizontal. De acordo com esse desenho, eu utilizei aqui v ao quadrado igual v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado. Para ninguém se confundir, eu coloquei aqui o teorema de Pitágoras ao lado, que é o quê? O cálculo da hipotenusa, a soma desses vetores, que pode ser dada como uma diagonal aqui, ou mesmo aqui, calculada das duas extremidades aqui, é igual a ao quadrado, que é o valor de um dos vetores ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado. Nada, nenhuma surpresa. O fato aqui é o seguinte: quando você trabalha com a soma de vetores, com um terminando aonde inicia o outro, você vai ter um ciclo e a hipotenusa vai formar um triângulo retângulo aqui. Nessa situação demonstrada pelo livro aqui, você tem uma pequena variável, porque a hipotenusa vai ser demonstrada como um vetor que é uma diagonal dentro desses vetores, né? Porque esse aqui puxa para cima, esse puxa para frente, então ele funciona quase como o R dos cossenos, da regra dos cossenos que a gente viu aqui agora. Mas a regra é a mesma, né? Nesse caso particular aqui, que todos acredito que consigam fazer. Então, são vetores perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus da sua origem. Então, resultante máximo e resultante mínimo. Então, quando você tem dois vetores e o problema, a situação não explica exatamente se eles têm mesma direção e mesmo sentido, se tem um sentido contrário, você vai ter uma resultante máxima e uma resultante mínima. A resultante máxima, a soma dos dois vetores. Então, é o máximo de resultante que vai dar. Resultante mínima, a subtração de um vetor pelo outro. Normalmente a gente pega o vetor maior e tira o menor. Por isso aqui, ó, módulo, porque o resultado sempre é positivo. Quando temos o cálculo, só voltando um instantinho aqui, através da hipotenusa, né, através do teorema de Pitágoras, o resultado dela vai dar um valor entre a resultante máxima e a resultante mínima. Nunca maior, nunca menor que estas duas. Então, a respeito da projeção de vetores, algo mais recente para vocês, do primeiro ano do ensino médio, nós vamos trabalhar com decomposição vetorial. Então, conforme as explicações de sala, vou fazer a repetição aqui. Imagine que você tem apenas uma força em diagonal. E você quer saber o quanto ela exerce de força, né? Isso eu estou falando força porque aqui esse vetor é representado pelo F, mas pode ter outras características também, podem ser outras grandezas sendo medidas, outras grandezas vetoriais. Imagine que você queira saber o quanto esse vetor exerce sobre um deslocamento ou uma força horizontal e o quanto ele exerce sobre uma força
vertical. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos y e x e vamos calcular a diagonal. Aqui nós vamos fazer o inverso. Nós temos a diagonal e vamos calcular y e x. Veja bem. Então, sempre que temos esse tipo de situação, se forma um ângulo, né? Então, aqui o ângulo está representado por alfa. E, primeiro passo, tracejar uma linha que vai da ponta desse vetor, da extremidade do vetor, até o eixo x. Então, difere um pouquinho da explicação do quadro, mas vamos chegar ao mesmo objetivo. Segundo passo, você tem uma distância que é da origem do vetor que vai ser decomposto até a base da linha tracejada. Ou seja, nós vamos calcular esse vetor que agora está em roxo aqui, que vai ser o nosso fx, né? O valor de f decomposto na reta x, que é a nossa reta horizontal. Agora vamos fazer o mesmo. Aqui, ó, chamo ele de fx, né? Porque é a força em x, na nossa reta x. Agora tracejamos a reta em cima também, ali em cima. Vimos aqui uma formação de uma figura geométrica de 4 lados. E agora nós vamos calcular esse outro vetor aqui. Então, se aqui a gente chamou de fx, aqui nós vamos chamar de fy, né? Que é a distância da origem do nosso vetor que vai ser decomposto até a linha pontilhada aqui. Então, são esses dois valores que nós vamos calcular, fy e fx. Então, como nós calculamos ele? Sabendo a respeito de seno e cosseno. Então, olha o ângulo que nós utilizamos aqui, este ângulo de baixo. Então, através deste ângulo de baixo, nós vamos calcular o valor dessa linha tracejada, que é igual ao valor de fy, e o valor de fx, que já está marcado aqui embaixo. Por que a gente vai usar só esse quadrante aqui? Que ambos são espelhos, veja só. O mesmo valor que nós tivermos aqui, nós poderíamos falar que ele existe aqui, né, na linha tracejada de cima. O mesmo valor que nós podemos calcular aqui, dentro desse triângulo retângulo, nós encontramos aqui. Se nós nos referimos a uma força, é claro que a força não é aplicada aqui, é aplicada sobre a reta y. Mas, para facilitar os nossos cálculos, nós trabalhamos com valores em cima dessa reta e atribuímos a essa que é o vetor realmente. Então, veja só, apenas aquele triângulo representado, né? Então, como eu disse, o fy saiu desse lado e foi colocado aqui para fechar, né? Veja só, fechar um triângulo retângulo e nós temos o cálculo. Para achar o valor de fx, nós temos cosseno de alfa, né? O cosseno do ângulo, por exemplo, se aqui for um ângulo de 30 graus, vai ser o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Se o ângulo aqui for de 45 graus, vai ser o cosseno de 45 graus, que é 0,5, ou meio, né? Então, para achar o valor de fx, nós vamos multiplicar a força, né? A quantidade desse vetor, né? A intensidade desse vetor, que é dado em módulo. Se for força, vai ser dado em newton, se for distância, em metros, né? E assim por diante, vezes o cosseno do ângulo que ele forma. Já para calcular fy, a gente vai pegar o valor desse vetor e multiplicar pelo seno do ângulo alfa. Então, para um você usa o cosseno, para outro você usa o seno. Então, onde no nosso dia a dia nós vemos isso? Isso acontece. Então, um exemplo mais prático, um carpinteiro, ou mesmo nós em casa, em uma determinada situação em que tem que arrancar um prego. Então você exerce uma força com o martelo sempre na diagonal, e essa força atua de duas maneiras. Uma para arrancar o prego, que tem que puxar ele para cima, né? Ele tem que puxar para cima para sair, senão não vai sair da tábua. E a outra que acaba entortando o prego, né? É muito difícil, raro você conseguir tirar um prego reto. Por quê? Essa força, como é aplicada na diagonal, fazendo uma alavanca com o martelo, ela vai entortar o prego, né? Porque ela é decomposta em dois vetores diferentes. Então está aqui uma aplicação. Então, espero que vocês utilizem isso da melhor maneira possível e que
consigam realizar todas as atividades. Aqui mesmo, né, no canal, a gente pode estar esclarecendo mais dúvidas. Abraço a todos, bons estudos, até mais.